Você já se perguntou por que algumas das maiores lições da sua vida surgiram justamente nos momentos em que você mais sofreu? E se eu te dissesse que existe uma sabedoria que só é revelada quando o coração está quebrado, há um tipo de conhecimento profundo, guardado no céu, que Deus só derrama sobre aqueles que atravessam o vale da dor com fé. Não é algo que se aprende em livros ou se ouve de mestres terrenos. É uma revelação que nasce no silêncio das lágrimas, na escuridão da alma, quando tudo parece perdido. Existe algo misterioso e transformador na dor. Ela nos despedaça, mas ao mesmo tempo nos molda. E nesse processo de quebrantamento, quando tudo parece desmoronar, uma luz começa a surgir. É nesse lugar, onde muitos desistem, que Deus sussurra os segredos mais profundos do seu coração. Você já se perguntou por que Jesus chorou? Ou por que os profetas precisaram atravessar o fogo da aflição antes de serem ungidos? Existe um padrão espiritual nisso. Se você compreender essa verdade, sua maneira de encarar a dor nunca mais será a mesma. Nos próximos minutos, você descobrirá como Deus transforma sofrimento em sabedoria, lágrimas em revelações e feridas em portais de cura. Este vídeo pode ser a resposta que você tanto tem buscado. Talvez seja justamente aqui que o Espírito Santo deseja falar com você. Antes de começarmos, escreva nos comentários: Senhor, transforma minha dor em sabedoria. Isso fortalecerá sua fé e abrirá seu coração para o que Deus vai revelar. Curta este vídeo agora mesmo. Sua curtida pode ser a ponte que levará esta mensagem a outras pessoas que também estão sofrendo. Você pode ser o elo que Deus usará para restaurar alguém. Se você já curtiu e comentou, parabéns! Isso mostra que seu coração está sensível à voz de Deus e que você faz parte de uma comunidade que não apenas escuta, mas vive a palavra. Quando você curte, comenta e se inscreve, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está semeando luz na vida de pessoas que, muitas vezes, não têm uma igreja por perto. Sua participação é essencial. Compartilhe nos comentários se você já passou por momentos difíceis que te ensinaram algo precioso. Sua história pode ser uma chave de cura para outra pessoa. E não se esqueça, a penúltima parte deste vídeo pode conter a revelação que desbloqueará uma bênção inesperada sobre sua vida. Agora, acalme sua alma, silencie o que te distrai e prepare-se. O estudo começa. Jó e o enigma da sabedoria na dor. A história de Jó é uma das mais profundas e enigmáticas da Bíblia. Um homem íntegro, temente a Deus, que mesmo sendo justo, mergulhou em uma dor que aos olhos humanos parecia injusta. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Foi acusado por amigos e até incentivado por sua esposa a abandonar a fé. Mas ele permaneceu reverente, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. O que poucos percebem é que, no meio da dor de Jó, Deus estava revelando uma sabedoria que só pode ser forjada no fogo da aflição. Em Jó 28, ele faz uma pergunta crucial: mas onde se achará sabedoria? E qual é o lugar da inteligência? Ele reconhece que os homens sabem buscar ouro, prata, pedras preciosas, mas a verdadeira sabedoria só Deus pode revelar. A dor não foi o fim de Jó, foi o solo onde Deus semeou uma sabedoria que transformaria sua vida. Ao final, ele não apenas recebeu o dobro de tudo que perdeu, mas declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento abriu os olhos espirituais de Jó. Será que você também não está em um processo semelhante? Essa dor que você atravessa pode ser o portal para uma sabedoria que você jamais imaginou ter com mente agora. Senhor, abre meus olhos através da dor. José não saiu da prisão com amargura, mas com visão. Ele não buscou vingança contra seus irmãos, mas enxergou o propósito de Deus em cada lágrima. Quando seus irmãos se ajoelharam diante dele, José declarou: o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Talvez você esteja se sentindo como José, em um lugar de esquecimento, mas saiba que Deus está usando esse tempo para te preparar. A dor que hoje te aflige pode ser a plataforma onde Deus erguerá uma sabedoria que impactará vidas. Comente agora: Senhor, usa minha dor para salvar outras vidas. Moisés, o deserto como escola da sabedoria divina.
Moisés cresceu no palácio de Faraó. Recebeu a melhor educação do Egito, mas sua verdadeira formação aconteceu no deserto. Após um erro grave, ele fugiu e passou 40 anos no anonimato, pastoreando ovelhas longe dos holofotes. Foi nesse lugar árido e silencioso que Deus o encontrou. No Monte Horebe, Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. Não foi no palácio, não foi em meio ao prestígio, mas na simplicidade do deserto. A sabedoria que Moisés recebeu não foi forjada nas escolas do Egito, mas na solitude onde a alma aprende a depender exclusivamente de Deus. Você pode estar atravessando um deserto agora, achando que tudo está parado. Mas esse lugar pode ser o solo onde Deus está preparando um encontro que mudará a sua história. Comente: Senhor, transforma meu deserto em um encontro contigo. Ana, a sabedoria das lágrimas que geram milagres. Você já chorou tanto diante de Deus que não conseguia nem mais colocar em palavras o que sentia? Ana viveu exatamente isso. Ela era uma mulher estéril, humilhada, ignorada até pelo próprio marido, que não compreendia a profundidade da sua dor. Todos os anos, Ana subia ao templo para orar, mas a sua oração mais poderosa foi feita em silêncio. A Bíblia diz que, certa vez, Ana chorou amargamente diante do altar. Mas o que muitos não percebem é que naquele choro, Ana não estava apenas desabafando sua dor. Ela estava gerando algo. Deus estava moldando, dentro dela, uma sabedoria celestial. Uma sabedoria que transformou seu desejo pessoal em uma entrega sagrada. Ana fez um voto: Senhor, se me deres um filho, eu consagrarei-te por todos os dias da sua vida. Percebe? Ela não queria um filho apenas para si. Ela entendeu que aquilo que mais desejava só faria sentido se pertencesse, em primeiro lugar, a Deus. E Deus ouviu a oração silenciosa de Ana. O filho gerado em meio às lágrimas foi Samuel. Não apenas um filho, mas um profeta, um sacerdote, um homem que mudaria a história de uma nação. Ana não apenas recebeu um milagre, ela se tornou parte do plano de salvação de Deus. Talvez você esteja em um tempo de lágrimas silenciosas. Talvez você sinta que ninguém entende a dor que você carrega. Mas Deus ouve cada lágrima que você não consegue expressar em palavras. A sabedoria de Ana não estava em falar muito, mas em saber onde derramar a alma. É isso que Deus espera de você hoje, que você pare de carregar sozinho e comece a entregar. Escreva nos comentários: Senhor, transforma minhas lágrimas em sementes de milagres. Essa confissão pode ser a chave que Deus está esperando para liberar sobre você um novo tempo. Davi, a caverna como lugar de revelação. Davi já tinha sido ungido rei. Ele tinha promessas. Ele já havia derrotado gigantes. Mas antes de sentar no trono, Deus o levou para o lugar onde poucos querem estar. Uma caverna. A caverna de Adulão não era apenas um esconderijo de pedras. Era o esconderijo de um coração quebrado, ferido pela injustiça, traído pela ingratidão, perseguido por um rei dominado pelo ciúme. Mas foi ali, naquele lugar frio, escuro e silencioso, que Davi aprendeu lições que nenhum palácio ensina. Na caverna, ele escreveu os salmos. Na caverna, ele chorou. Na caverna, ele adorou. E ali, ele descobriu uma sabedoria que não se adquire nas vitórias, mas nas lágrimas. A presença de Deus pode ser mais real nos momentos de solidão do que nas festas e nas conquistas. É impressionante como Deus faz algo paradoxal. Enquanto Davi estava escondido, Deus começou a enviar para ele homens aflitos, endividados, rejeitados. E Davi, mesmo ferido, se tornou refúgio para aqueles que sofriam. Sabe o que isso significa? Deus vai usar a tua dor para levantar outros. Às vezes, as cavernas da vida são escolas de liderança, lugares onde Deus molda não só a tua identidade, mas a tua missão. O Davi que entrou em Adulão não foi o mesmo que saiu. Ele saiu com discernimento, com visão, com uma sabedoria ungida que o acompanharia pelo resto da vida. Talvez você se sinta como Davi hoje, esquecido, encurralado, esperando por um milagre que parece demorar. Mas preste atenção, essa caverna pode ser o berço de uma nova identidade espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, me ensina na caverna que eu não aprenderia no palácio. Essa oração tem poder, porque quem aprende a ouvir Deus na caverna nunca mais será enganado pelos aplausos do trono. Pedro, a dor do fracasso como caminho para a sabedoria da graça. Pedro era corajoso,
impulsivo, apaixonado por Jesus. Foi ele quem andou sobre as águas. Foi ele quem declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele quem prometeu: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Mas foi também Pedro que negou Jesus 3 vezes. Não diante de soldados armados, mas diante de servas, de pessoas simples. Negou com medo, com desespero, com vergonha. E quando o galo cantou, seus olhos se cruzaram com os de Jesus. Pedro desmoronou. Saiu dali e chorou amargamente. Mas foi exatamente nesse colapso, nesse lugar de fracasso, que Deus começou a forjar em Pedro uma sabedoria que ele nunca tinha experimentado. Pedro aprendeu que a verdadeira sabedoria do reino não nasce da força, nem do orgulho, mas da graça. Aquele choro não foi de condenação, foi de arrependimento. E foi através dessas lágrimas que Pedro foi curado. Após a ressurreição, Jesus não foi atrás de Pedro para condená-lo, mas para restaurá-lo. O mesmo Pedro que o negou foi o primeiro a pregar com ousadia em Pentecostes. O homem que caiu diante de uma serva foi levantado para falar diante de multidões. Sabe por quê? Porque agora Pedro não falava mais com a arrogância da autoconfiança, mas com a autoridade de quem conheceu a graça nas profundezas da sua vergonha. Talvez você esteja se sentindo como Pedro, envergonhado por erros, promessas quebradas, decisões impensadas. Mas escute, Deus não descarta os caídos. Ele os levanta e os transforma em líderes que sabem acolher, que sabem perdoar, que sabem entender a dor dos outros, porque já passaram por ela. Deixe nos comentários a sua oração. Senhor, transforma minha queda em graça e sabedoria. Essa declaração não é fraqueza, é o início da sua restauração. Porque o Deus que restaurou Pedro está pronto para restaurar você. Jacó, a luta que transforma a identidade. Jacó era um homem que viveu a vida inteira tentando conquistar as coisas pela força do próprio braço. Desde o ventre, lutava com seu irmão Esaú. Enganou seu pai, trapaceou seu irmão, fugiu para longe, sempre tentando garantir bênçãos através da astúcia. Mas chegou uma noite em que tudo que Jacó construiu com esforço e manipulação estava prestes a ruir. Ele sabia que Esaú vinha ao seu encontro, e com ele vinha também o peso do passado. Foi nessa noite, sozinho, à beira do vale de Jaboque, que Jacó teve um encontro que mudaria tudo. Um homem, ou melhor, o próprio Deus, apareceu e começou a lutar com ele. Jacó lutou a noite inteira. Insistiu, agarrou-se e disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. No meio da luta, Deus tocou a coxa de Jacó, e ele ficou mancando. Mas ali, no toque que o feriu, estava o segredo da transformação. Jacó saiu ferido, mas saiu com uma nova identidade. Deus disse: Teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó não venceu Deus pela força. Ele venceu porque se rendeu. A sabedoria que ele buscava a vida inteira, tentando conquistar por engano, foi derramada quando ele deixou de lutar com suas próprias armas, se passou a lutar em Deus. Muitos de nós estamos como Jacó, lutando dentro de nós mesmos, tentando manter controle, tentando provar algo para Deus, para as pessoas, até para nós mesmos. Mas quando Deus nos toca, Ele nos fere para nos curar. Ele nos quebra para nos reconstruir. A sabedoria de Jacó não veio em seus anos de riqueza, nem nos seus planos. Ela nasceu naquela noite de luta, onde ele foi vencido e se tornou vencedor. Talvez você esteja passando por uma luta interior, uma dor que ninguém vê. Pode ser que este seja o seu vale de Jaboque, e Deus está te dizendo: Eu estou prestes a mudar o teu nome, a tua história, a tua identidade. Comente agora com fé: Senhor, me toca, mesmo que eu saia mancando, mas que eu saia transformado. Essa oração pode ser o começo de uma virada espiritual em sua vida. Jesus no Getsêmani, a sabedoria que sangra pela salvação. Estamos agora diante do momento mais profundo de toda a história da humanidade, o Getsêmani. O Filho de Deus, perfeito, sem pecado, ajoelhado em um jardim escuro, com o rosto no chão, em agonia. Ele orava intensamente. A dor era tão profunda que seu suor se transformou em gotas de sangue. Ali não havia multidões, não havia milagres, não havia palmas.
Havia um silêncio pesado, onde a maior batalha da história estava acontecendo. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia da cruz, sabia da traição, sabia da dor. E mesmo assim, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. No Getsemane, Jesus nos ensina a sabedoria suprema, a sabedoria da entrega. A verdadeira sabedoria não é conhecer muitas coisas, é obedecer, mesmo quando tudo dói. O Getsemane nos mostra que há momentos em que a dor não será tirada, mas será transformada em propósito. Que o sofrimento não é um sinal de abandono de Deus, mas muitas vezes é o prelúdio de uma glória que está por vir. Jesus não saiu daquele jardim ileso. Ele saiu mais ferido ainda, mas ele saiu decidido. A dor aumentou, mas ele não desistiu, porque ele via o que estava do outro lado da cruz. Ele via você, ele via a redenção, ele via a salvação de milhões de almas. Quantas vezes você já esteve no seu próprio Getsemane? Momentos em que tudo parece pesado demais, onde suas forças se esgotam e você pensa em desistir. Saiba, Jesus esteve lá, e porque ele venceu, você também pode vencer. A sabedoria do Getsemane é a sabedoria da confiança, de confiar mesmo sangrando, de caminhar mesmo com medo, de obedecer mesmo sem entender. E é essa sabedoria que Deus quer derramar sobre você hoje. Comente agora: Senhor, que seja feita a tua vontade, mesmo que doa. Essa oração pode ecoar no céu como um novo Getsemane, onde a tua dor será transformada em glória. Você chegou até aqui, e isso já revela algo muito especial em você. Poucos têm a coragem de encarar a dor de frente, buscando nela não o fim, mas a sabedoria que só ela pode gerar. Hoje você aprendeu que a dor não é o fim da história, mas o início de uma transformação profunda. Que a sua queda pode ser o ponto de partida para uma vida cheia de graça. Que a sua luta pode ser o solo fértil onde Deus planta uma nova identidade. Que o seu Getsemane pode ser o altar onde a sua entrega se torna a chave para a vitória. Se este estudo tocou seu coração, eu quero te convidar a fazer algo agora. Escreva nos comentários: Senhor, transforma minha dor em sabedoria e meu sofrimento em vitória. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma tempestade, porque talvez essa palavra seja o milagre que ela precisa hoje. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para receber mais mensagens que fortalecem a fé e trazem esperança. E para você que quer ir além, que deseja crescer espiritualmente e fazer parte dessa comunidade de fé, considere tornar-se membro do canal. Assim, você ajuda a levar alimento, conforto e apoio a tantas vidas que precisam. Agora, feche seus olhos, respire fundo e repita comigo essa oração. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas dores. Transforma meu coração, renova minha alma e faz da minha vida um testemunho vivo da Tua sabedoria. Que eu confie em Ti mesmo nos vales escuros e que eu veja a Tua luz brilhar em meio à minha luta. Amém. Que a paz e a graça de Deus estejam com você, hoje e sempre. Até o próximo estudo, onde continuaremos a descobrir juntos o poder transformador da fé.